Lucas, Evangelho de Lucas, terceiro livro, 22. O que eu vou falar contigo hoje? Se é a tua vontade ou a vontade de Deus que você está vivendo. É isso que nós vamos ter que parar hoje e analisar. É por isso que estamos eu e você aqui. Nós vamos meditar nisso. Estamos vivendo e estabelecendo a nossa vontade ou a vontade de Deus. Jesus nos ensinou uma oração poderosíssima. E eu quero começar a te explicar hoje que o mais importante é você viver a vontade de Deus. Começa aqui, depois eu falo com você. Lucas 22, versículo 42. Olha a oração de Jesus a Deus. Como é que ele diz aqui, pessoal? Pai, como é que diz o texto? Se queres, passa de mim este cálice. Todavia, o que Jesus disse? Não se faça a minha vontade, mas o que, igreja? É uma oração que nós vamos ter que começar a aprender. Por que, pastor, que eu vou ter que começar a aprender? Porque o mais importante é a vontade de Deus. Todo mundo olha para mim. Pessoal, pecado não é só fazer as coisas erradas. Pecado é quando você sai da vontade de Deus. Pecado não é só roubar, matar. Quando eu saio da vontade de Deus, eu estou em pecado, eu estou errado. E Jesus nos ensinou a orar. Deus, não se faça a minha vontade, mas faça o quê? A tua. Então nós temos que começar a olhar para a nossa vida e ver. O que eu estou vivendo hoje? Nesse momento, a forma que eu estou caminhando, andando. Ah, mas eu estou servindo a Deus. Quem disse? Se eu digo, não está valendo de nada. Se Deus falou, vale tudo. Agora, às vezes a gente está vivendo a nossa vontade. E não a vontade de Deus. Então, o pecado não é só eu ir lá roubar, eu ir lá e matar, eu ir lá e adulterar, eu ir lá e fazer isso, fazer aquilo. Não é só fazer a coisa errada. Não esqueça que eu vou te falar. Às vezes, você pode estar fazendo uma coisa boa e é pecado. Por que, pastor, se é uma coisa boa? Porque é uma coisa boa, só que está fora da vontade de quem? De Deus. Eu vou dar um exemplo. Deus me chamou para ser o pastor e tem um ministério integral, né? O dia inteiro trabalhando na igreja. Não ter um trabalho fora, ficar só na igreja. Não fazer nada que atrapalhe o ministério. Essa é a minha prioridade. Nada que atrapalhe o ministério. Agora observa. Aí eu tomo uma decisão. Não, eu tomei uma decisão. Eu estou saindo hoje, vou me desligar, eu vou trabalhar fora, eu vou ganhar muito dinheiro, vou comprar uma casa, vou comprar outra casa, vou comprar outro carro, eu vou ser um empresário. Aí de vez em quando eu me dedico para a igreja, mas eu quero ajudar a igreja financeiramente, eu quero ser uma coluna. É uma boa intenção? Vou comprar terrenos, vou construir prédios e vou fazer com que naqueles prédios existam igrejas da graça e vou fazer isso. É uma boa intenção, só que eu estaria em pecado. Por mais que a minha intenção fosse boa, porque eu sei que isso está fora da vontade de quem? Porque não importa o dinheiro que eu vou dar para ele. Com os meus braços, as minhas pernas, a minha boca, os meus olhos, a minha vida, talvez eu possa dar muito mais do que o dinheiro que eu daria para ele. Então eu tenho que descobrir qual é a vontade de Deus e não sair da vontade, porque pecado, irmão, pecar não é só você fazer a coisa errada. Às vezes eu posso ter uma boa intenção, eu posso estar fazendo algo bom, mas eu posso estar errado. Olha a oração que Jesus fez. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, leia junto, vamos lá. Marca aí com a sua caneta na sua Bíblia. O que diz, pessoal? Não se faça a minha vontade, mas qual, pessoal? E essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Você está vivendo a tua vontade ou a vontade de Deus? O que você deseja, o teu sonho, o teu plano, o teu projeto. Ah, o meu sonho é para outro país, mas quem disse que esse é o sonho de Deus? Quem disse que essa é a vontade dele? Essa é a tua vontade. É o teu sonho, é o que tu quer para a tua vida, é o que tu quer para o teu futuro. Não esquece. Quando eu estou vivendo o meu sonho, eu vou me arrebentar, eu vou me esforçar, eu tenho que fazer muita força, porque é o meu sonho. Às vezes a gente vai passar por dificuldade, por isso, por aquilo, porque é o meu sonho. Agora, quando é a vontade de Deus, Ele encaixa tudo para que aconteça. E a Bíblia diz que se o Senhor é o meu pastor, se está faltando, é porque você não está na vontade dEle. Porque quando você estiver na plena vontade dEle, não vai faltar nada. O profeta Elias estava na vontade dEle. Acabou a água, Deus mandava corvos, Deus mandou a viúva, nunca faltou, porque ele estava na vontade de Deus. Quando eu estou na vontade de Deus, vai faltar nada. E a bênção de Deus enriquece e não acrescenta o quê?
Essa é a bênção. Só que às vezes a gente está fora. Então Jesus disse, todo mundo lê comigo o que Jesus disse? Que não se faça a minha vontade, mas faça o quê? A minha vontade é isso, a minha vontade é aquilo, a minha vontade. Tudo bem, é minha. Mas agora eu preciso fazer a oração que Jesus fez. Essa é a oração que vai destravar a sua vida. Essa é a oração que vai destravar o seu futuro. Qual é a tua vontade, Deus? Porque eu posso estar no pecado. Eu não estou adulterando, não estou roubando, não estou matando. Mas eu estou fora da vontade de quem? E quando eu estou fora da vontade, eu estou desobedecendo. E quando eu estou desobedecendo, eu estou pecando. Eu estou fazendo uma coisa boa, pastor, mas não é a vontade de Deus. E quando eu estou fora da vontade de Deus, eu estou atrapalhando o que Ele tem de plano para a minha vida. Jesus disse, Senhor, talvez, Jesus sabia que a cruz era uma agonia, o texto de Lucas vai falar até que ele vai suar sangue e tal. Aí Jesus diz, Senhor, não se faça a minha vontade, porque a minha vontade não é morrer na cruz, eu sei que eu vou sofrer lá. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, para fazer o quê? A tua. Olha para mim, Jesus poderia ter vivido até os 80? Sim ou não? Ele não poderia ter casado? E se ele vivesse até os 80, ele não pregaria o evangelho para muito mais pessoas? Ele não curaria muito mais pessoas? Mas era a vontade de Deus? A vontade de Deus é que Jesus morresse aonde? Para nos salvar. E Jesus cumpriu a vontade de Deus, ele foi obediente até a morte. A Bíblia diz morte de cruz. Ele foi obediente até a morte. A minha pergunta é, você está vivendo o quê? A tua vontade ou a de Deus? É isso que a gente tem que pensar. Pastor, mas eu quero fazer a obra, eu quero... Glória a Deus, mas tudo tem o tempo certo. A gente pode ter chamado, mas vai ter o tempo da preparação. Em Porto Alegre aconteceu de um irmãozinho, nós tínhamos uma visita num determinado hospital. E a gente podia ir lá sábado, ficar 2 horas andando pelo hospital inteiro, visitar todos os quartos. Assim que eram quartos, a pessoa que está no quarto, ela está livre. Não estou falando de UTI, CTI, outros locais. 4 andares, 5. A gente fazia no sábado, evangelizava, convidava, orava por muita gente, fazia a gente aceitar Jesus, porque o hospital deixava livre. Entrou um irmãozinho que foi lá e fez esses cursinhos, que todas as igrejas por aí dão um cursinho de capelania, de não sei o quê, só para pegar o seu dinheiro, não te ensina nada. Foi lá e fez um cursinho, ganhou uma carteirinha que não serve para nada, dizendo que ele está pronto para fazer visita ao hospital. Ele foi no hospital sem a bênção de ninguém, sem estar debaixo da cobertura de nenhum pastor, nenhum ministério, por cabeça. Eu quero fazer. Uma coisa é a tua vontade, outra coisa é a vontade de quem? Não é que Deus não chamou a pessoa, mas às vezes não é a hora ainda dela. Ele foi, fez, chegou lá num quarto, a pessoa está com soro no braço, ele ora, manifesta um demônio, ele não consegue expulsar o demônio e vai embora e deixa a pessoa se debatendo. O que aconteceu com o braço dela? Os médicos chegaram, proibido, nenhuma igreja mais pode entrar naquele hospital. Só se o familiar fizer a solicitação e for liberado. Por causa de um irmãozinho que fez a vontade dele ou a de Deus? Então a minha pergunta é, você está vivendo a sua vontade ou a de Deus? Quando a gente faz a nossa vontade, às vezes a gente pode atrapalhar o que Deus vai fazer. Eu vou ajudar o ciclano. Deus mandou você ajudar? Eu vou fazer. Deus mandou você fazer? Porque se Deus não mandou, você está se metendo no que Deus às vezes está trabalhando, tratando, fazendo, no que Deus está permitindo, e Deus trabalha melhor do que nós. Então a gente não pode fazer a nossa vontade, tem que fazer a vontade de quem? Você está vivendo os seus sonhos, os seus planos, ou eu estou vivendo a vontade de Deus? Deus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o seu desejo? Eu tenho um chamado. Então eu vou me preparar. Até o dia que Deus vai escolher alguém para me chamar, para dizer que eu estou pronto para fazer tal coisa. Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer. Vamos ler de novo, todo mundo junto. Então é isso que eu quero que a gente medite hoje. Versículo 42. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade. Mas o que a Bíblia diz? Mas a tua. E é isso que a gente vai ter que começar a aprender. A minha vontade é isso, mas qual é a de Deus? Porque se eu fui comprado, eu não sou mais dono de mim mesmo, eu fui comprado por um bom preço. Se eu comprei, eu tenho um dono, então eu não tenho vontade. A minha vontade é a vontade do meu dono. Se a gente não diz assim, entrega a tua vida para Jesus. Você já ouviu isso? Quem é que entregou a vida para Jesus? Por que tu faz a tua vontade se tu entregou a tua vida? Se eu entreguei a minha vida, eu não posso mais fazer a minha vontade. A vontade de quem agora? Então como é que eu digo? Eu vou para tal lugar, eu vou para lá, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou morar, eu vou ficar lá tanto tempo, depois eu vou para esse lado. Não é tu que diz que vai para onde você vai. Eu devo viver a vontade de quem? E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente precisa viver. Enquanto a gente não viver a vontade dele, a gente não é feliz. Vamos no livro de Jonas, capítulo 1. Vou te mostrar esse homem que fugiu da vontade de Deus. E às vezes a gente foge da vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus
é que a gente passe por algumas coisas, que a gente enfrente outras coisas, e muitas vezes tudo aquilo faz parte da vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus vai me agradar. Ao contrário, normalmente a vontade de Deus vai ser contra a minha vontade. Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Vamos lá com o pastor. Então o que eu quero te ensinar hoje é que nós temos que estabelecer a vontade de quem? De Deus. Quem é que lembra da oração do Pai Nosso que ficou famosa? O que tem na oração do Pai Nosso? Não tem, venha o teu reino e seja feita a tua... Irmão, a gente está esquecendo disso. Às vezes estamos estabelecendo a nossa vontade, a minha vontade. Não estamos falando com Deus, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? O que o Senhor... o meu plano é ser um empresário. Deus quer que você seja. O meu plano é ficar rico. Deus quer que você fique rico. O meu plano é fazer a obra. Deus quer que você faça a obra. O meu plano é ser um juiz. Deus quer que você seja um juiz? Se Deus quer, você vai ser um grande juiz, você vai chegar lá. Se Deus quer, você vai ser um grande médico. Se Deus quer, você vai ser um grande empresário. Se Deus não quer, você vai se perder, porque você vai sair da vontade de Deus. Um dia eu atendi um jovem com uns 24 anos, mais ou menos. Ele chegou para mim, pastor, eu quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico, quero ficar rico. Eu vou ganhar dinheiro, e antes dos 30, por eu 30, eu vou ficar milionário, não sei o que e tal. Primeira coisa que ele fez, botou 30, 40 mil nessas pirâmides aí, que tu bota 30 esse mês, tira 60 no outro, já perdeu o dinheiro. Depois montou um negócio, depois fez isso, depois fez aquilo, eu vou ganhar. Falei, irmão, primeira coisa que eu perguntei, é a vontade de Deus que você fique rico? Saiu da igreja. Bota o coração no dinheiro, no trabalho, na empresa, nisso, não tem mais tempo para Deus. Era a vontade de Deus? Às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes é a nossa vontade. Por quê? Porque hoje a nossa vontade está muito mais latente, muito mais aparente. Por quê, pastor? Porque hoje tem rede social. Na rede social você viaja o mundo inteiro sem sair de casa. Você olha o vídeo de alguém, a foto de alguém aqui, você olha, olha lá o fulano viajou para o lugar tal, olha o carro, olha a casa, olha isso, olha a roupa, olha o sapato, olha não sei o que, olha o relógio. Olha... E isso desperta desejo em você. Mas nem sempre esse desejo é a vontade de quem? Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos lá? Todos acharam? Lucas, eu já falei, né? Agora nós vamos para Jonas. Quem achou aí, diga amém. Versículo 1, leia com o pastor o que diz a Bíblia. Então às vezes é a tua vontade, pastor, a minha vontade é essa profissão, essa carreira, a minha vontade é passar naquele concurso. Tá, você falou tudo, é a tua vontade. Tu perguntou para Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e o quê? A bênção de Deus enriquece e não acrescenta? Cuidado. Às vezes você está se expondo e despertando em você desejos que não é a vontade de Deus para a sua vida. Com quem você anda? Com quem você conversa? Isso pode despertar em você muita coisa, que não é a vontade de Deus. Eu me lembro quando eu estava terminando a faculdade de Direito, meus colegas começaram a despertar um desejo em mim, que quase me tirou da vontade de Deus. Começaram a mostrar o carro, viagem, que eles estavam comprando, conseguindo, vencendo, conquistando no escritório que eles fizeram, quase, e era grande, e prosperava, o outro lá que o primeiro comprou, quase. Mas aí eu fui orar, e eu entendi que aquela não era a vontade de quem? Era a oportunidade de mudar de vida, mas não era a vontade dele para mim, ele tinha outra. E enquanto você não se encaixar na vontade dele, a gente pode estar com o bolso cheio de dinheiro, a gente sente que falta alguma coisa ainda. O jovem rico chegou para Jesus, ele era rico ou não era? A Bíblia diz que sim. Mas ele disse, o que me falta, Jesus? Ele tinha dinheiro, ele tinha servos, ele tinha amizades, ele tinha boa roupa, ele conhecia muita gente. Mas ele olhou para Jesus, mestre, o que me falta? Eu guardo os mandamentos. Ou seja, eu não estou pecando, mas pecado não é só fazer a coisa errada, é sair da vontade de quem? Não é só fazer a coisa errada, só adulterar. Ele disse, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo. Eu honro meu pai e minha mãe. Ele não falou isso para Jesus? Eu honro meu pai e minha mãe, não estou matando, não estou roubando, não estou adulterando. Não é só fazer a coisa errada. Às vezes tu tem uma boa intenção e tu quer fazer a coisa certa, mas só que a coisa certa que tu acha que é certa está fora da vontade de quem? Então ele disse, mas Senhor, eu estou sentindo que eu não sou completo. Está faltando alguma coisa. Está faltando, Senhor, não sei o que está faltando. Você pode estar cheio do dinheiro, você pode ter uma boa família, uma boa casa, você deita na sua cama, ela é confortável, você tem um cobertor quentinho, você olha o seu guarda-roupa, está cheio, você olha, você tem tudo que você quer. Mas lá no fundo você sente, está faltando alguma coisa na tua vida. Sabe por quê? Porque você está fora do plano, você está fora da vontade de Deus. Você rejeitou o que Ele tinha para você. Você vai ser realizado. Pastor, minha casinha de madeira tem até uma fresta assim. De vez em quando bate um vento minuano ali.
que apaga até o gás, eu tenho que ficar na frente assim para não apagar o fogo. Pastor, a minha cama eu tenho que deitar na ponta e segurar uma corda. Por quê? Porque é o buraco negro, ela puxa para o meio. A pessoa dá aquela rodada, né? O colchão já afundou, né? Pastor, meu colchão é assim, eu quero dormir na ponta, ele me suga. Eu acordo, estou no meio, enrolado com as cobertas. Pastor, a minha estante, eu não preciso nem abrir a porta, porque o vidro quebrou, eu boto a mão e pego direto o que eu quero lá dentro. O meu sofá é o melhor sofá que existe. A gente senta, aguenta 20 minutos olhando TV, já cai fora, tem que fazer outra coisa. Porque pastor, já acabou a espuma e começa a doer a perna. Esse é o sofá que tinha que ter na casa de todo mundo. Acabou você ficar horas na frente da TV. Tira a espuma, deixa só a madeira, senta ali, você aguenta 20 minutinhos, quero ver o seu filho ficar a tarde toda no sofá. Esse é o sofá assim para ajudar essa geração nova. Pastor, eu não tenho assim, o meu sapato está ali, eu simplesinho, minha roupinha simplesinha e tal, mas eu sou uma pessoa realizada. Por que eu sou realizado? Porque a realização não vem do que você tem, aonde você está e o que você conquistou, mas ela está dentro de você. Quando eu estou vivendo a vontade de quem? Você quer se matar, quer morrer, quer destruir a sua vida, você é infeliz porque você está fora da vontade de Deus. Agora, quando você entrar na vontade dele, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Vamos lá, continua comigo. Olha o que o Jonas fez, leia o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a quem, pessoal? A Jonas, filho de Amitai, dizendo, o que Deus falou para ele? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face de quem? Senhor. Para Tarsis, descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarsis, ele pagou a passagem, ele desceu para dentro para ir com eles para Tarsis, de diante da face de quem? Então o Jonas adulterou? O Jonas roubou? O Jonas matou? O Jonas mentiu? Não. Mas qual foi o pecado do Jonas? Sair da vontade de quem? Pecado não é só fazer a coisa errada, é colocar o seu sonho na frente da vontade de Deus. É colocar a tua vontade na frente da vontade de Deus. O seu sonho vira uma idolatria, porque ele está na frente de Deus. E tudo que eu coloco na frente de Deus é idolatria. E os idólatras não vão entrar no reino da onde? Qual é a sua vontade? A sua está de acordo com a de Deus? O seu plano está de acordo com o dele? O seu desejo está de acordo com o desejo dele? Ou estamos vivendo a nossa vontade? Jesus disse que não seja a minha vontade, mas seja qual? A tua vontade, Deus. Eu quero viver a tua vontade, eu quero fazer o que o Senhor quer. Se o Senhor quer que eu morra na cruz, eu vou morrer. Tem missões que não são fáceis. Tem missões que são difíceis. Tem missões que são doloridas, mas é a vontade. Era a vontade de Deus que o Paulo fosse preso, porque Deus tinha que salvar um carcereiro. Deus não escolheu o Mateus, não escolheu o Filipe, não escolheu Tomé, nem vou falar, né? Não escolheu o Tomé, isso aí nem dá para falar, tá? Não escolheu o Tiago, ele escolheu quem? Porque o Paulo aceitaria apanhar, sofrer, ser injustiçado, ser ferido, porque tinha alguém para salvar. A porta abriu, Paulo é o único que não saiu correndo. Continuou dentro da prisão, porque ele sabia que a vontade de Deus não era que ele saísse nem que ele fugisse. Tinha alguém para ser salvo. Às vezes a vontade de Deus não é fácil, mas a gente tem que aprender a não fazer a nossa e fazer a vontade de quem? De Deus. O que você está vivendo? Deus falou, Jonas, você vai para lá pregar. O Jonas sabia que ele tinha um chamado. Todo mundo é servo enquanto Deus te agrada, mas o dia que Deus começar a te contrariar, é aí que ele descobre quem é o verdadeiro servo. Porque enquanto a minha vontade é feita, eu sou profeta, eu sou servo. Mas e o dia que Deus me contraria e me pede algo que eu não quero, é aí que ele descobre quem é servo. Quem é servo permanece. Quem não é servo vai fugir. Amém? Quem é servo vai continuar. E quem não é servo vai desaparecer. Porque foi contrariada a sua vontade. O que o Jonas fez? Fugiu. O servo ele continua. Quem não é servo dá uma desculpinha e cai fora. E vai dar 300 desculpinhas para você. E quando tu quer sair, tu vai encontrar o barco. Tu vai encontrar um capitão que vai começar a guiar a tua vida para outro lugar. Jonas encontrou o barco, encontrou alguém que aceitou ele. Você vai encontrar outra igreja, você vai encontrar gente, vai encontrar alguém que te aceite, vai ter um capitão que vai te guiar para o mais longe possível de Deus. Jonas entrou no barco, não esqueça que eu vou te dizer. Quem entra no barco do Jonas vai sofrer como Jonas sofreu. Todo mundo que estava no mesmo barco do Jonas sofreu. Pare de fugir da vontade de Deus, porque tu vai fazer a tua família sofrer.
Jonas fez todo mundo que estava no barco com ele sofrer. E quem entra no barco do Jonas vai sofrer junto com ele, enquanto continuar apoiando e ajudando o Jonas. Sai desse barco. E se você é o Jonas que está fugindo, para de fugir, porque tu vai prejudicar todo mundo que entrar no teu caminho. Você tem que parar de fugir de Deus. Não vale a pena. Então, pecar não é só fazer a coisa errada. Não é só fazer a coisa errada. Mas às vezes é a minha boa intenção, só que está fora da vontade de quem? Vamos em 1 Crônicas. Vamos lá com o pastor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Lá no Antigo Testamento também. Você está me compreendendo hoje, sim ou não? Então a pergunta que fica desde o início, que eu quero que você se faça, que você ore, pergunte para você hoje. Estamos vivendo a nossa vontade ou a vontade de Deus? Não basta estar dentro da igreja, nós temos que viver a vontade de quem? Irmão, viva a vontade de Deus. Não fuja. Pastor, Deus me deu um chamado. Amanhã já estou aqui fazendo a obra. Se acalma. Deus dá o chamado, mas tem o tempo que Ele vai te preparar para depois Ele te usar. Não é Deus me chamou hoje, amanhã eu já estou derrubando os gigantes. Amém? Né? Tá que nem aquele que entra na academia no primeiro dia, já quer botar 80 quilos para levantar nas costas. No outro dia, nem levanta da cama. Está todo dolorido, arrebentado. Vai fazer perna, já bota 200 quilos nas pernas. O outro dia, nem fecha mais as pernas. Está que nem o cadeirudo. Quem é que lembra da história? Está lá descadeirado com as pernas duras, porque o primeiro dia já quer botar um peso que o corpo não está preparado para suportar. Ah, Deus me deu um chamado, Deus falou comigo no culto. Bom, amanhã já estou evangelizando, já vou ficar o dia inteiro, já vou falar com o pastor, já comprei a roupa de obreiro, já começo. Você nem está preparado ainda. Calma. Senão você vai ficar que nem aquele que entra na academia, faz força demais, vai um dia na academia, depois tem que ficar 10 até se recuperar da dor para voltar para o próximo. Vamos lá. Todos acharam? Quem achou 1 Crônicas 17, diga glória a Deus. O melhor é começar devagarzinho, né? Passando vergonha, sabe? Só levantando aquela barrinha no peito sem peso nenhum. Aí você olha para o lado, a mulher está levantando 5 quilos e você só a barra. Pastor, que vergonha. Comece devagarzinho que um dia você chega lá. 1 Crônicas, todos acharam? Né? Melhor começar devagarzinho. Aí você olha o cara do lado lá, levantando um halter grandão e você pegando 1 quilinho. Pastor, que ninguém me veja aqui, que ninguém me conheça. Né? Vergonha, né? Vamos lá. 1 Crônicas, todos acharam? Mas fazer tudo no tempo de quem? E na vontade de Deus. Vamos lá. 1 Crônicas 17. Então a pergunta que fica é: a nossa vontade nós estamos estabelecendo ou a vontade de quem? Vamos viver a dele, pessoal. Se você está fora, volta para a vontade de Deus. Você conhece alguém que está fora? Fala para essa pessoa voltar. Não vale a pena ficar longe. É só maldição, não dá certo. A pessoa não se encaixa, ela não se sente mais. Está longe da vontade. Vamos lá. 1 Crônicas 17. Não importa o que a gente faça, a gente fica que nem o jovem rico. Está me faltando alguma coisa. Mesmo que a gente conquiste tudo, a gente realize o sonho. Aí quando você realizar o seu sonho, você vai parar e dizer: puxa, eu realizei o meu sonho, mas ainda está me faltando alguma coisa. 1 Crônicas 17, versículo 1. Olha, o Davi tinha uma boa intenção. Não é só pecando que eu saio, que eu estou... O pecado não é só fazer a coisa errada. Muitas vezes eu posso estar fazendo algo bom e mesmo assim estar pecando, porque esse algo bom me tirou da vontade de Deus. Vamos lá, 1 Crônicas 17, 1. Sucedeu que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eu moro numa casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faça, porque Deus é com quem? Olha só, você tem que tomar cuidado. Pastor, eu tive uma ideia, eu tive um desejo, uma boa intenção, não vai prejudicar, só vai ajudar. Calma. Porque às vezes a ideia é só tua e não é de Deus. Às vezes a vontade é só tua e não é do Senhor. Davi morava numa casa de cedro. Cedro é uma madeira um pouquinho melhor, né? Morava lá, numa casa de cedro. Aí ele diz: puxa, Deus, a arca numa tenda? Não, eu vou fazer um templo, um negócio gigantesco, fabuloso, e vou botar a arca lá dentro. Era a vontade dele. Ele chegou para o profeta, pode ir, Deus é contigo. Quando você for sair da vontade de Deus, tu vai sempre achar alguém para te apoiar. Quando for para te sair da vontade de Deus, tu vai sempre achar alguém para te apoiar. Às vezes até um profeta. Quando for para sair da vontade de Deus, às vezes até alguém vai profetizar na tua vida. Para te sair da vontade de quem? De Deus. E tu não importa se um profeta falou, se alguém me deu um tapinha, se alguém me apoiou e quem me apoiou.
O importante é que eu tenho que ter certeza que eu estou na vontade de quem? Porque o profeta apoiou o Davi. O profeta disse: Deus é contigo. Deus não é comigo porque alguém falou. Deus não é comigo porque eu sinto que Ele é comigo. Deus é comigo quando eu faço uma coisa, quando eu sou obediente à palavra e à vontade dEle. Não importa o que eu sinta. Eu posso não estar sentindo nada, mas eu sei que Deus é comigo porque eu sou obediente à palavra dEle. Então não importa o que eu sinto, o que alguém me diga. Eu não preciso que ninguém me diga nada. Porque se eu estou obedecendo, a Bíblia diz que Ele é comigo. Agora, pode todo mundo falar, eu posso sentir o que eu quiser sentir. Se eu não estou obedecendo, Ele não é comigo. Mesmo que alguém fale, mesmo que eu sinta. Não importa o que eu vou sentir. Deus não se move por sentimento. Deus é um Deus de fé. Agora continua. Aí então o Davi falou: vou construir o templo. O Natan disse: vai lá e constrói. Agora olha o que Deus vai falar, pessoal. Versículo 3, olha o que está escrito aqui. E naquela mesma noite, Deus não deixou nem 24 horas passar. Deus já foi lá chamar o Natan e dizer que aquela não era a vontade dele, era a vontade do Davi. E se o Davi fizesse a vontade dele, ele estava fora da vontade de quem? De Deus. E quando eu estou fora da vontade de Deus, eu estou pecando. Às vezes é o meu desejo, é o meu sonho, é o meu plano, é o que eu quero. A Bíblia diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Pode fazer planos, mas antes de botar o teu plano em prática, antes de dar o primeiro passo, peça a resposta certa do Senhor, se é a vontade dele ou não. Faça planos. Ah, mas é que aqui está dando tudo certo. Quem disse que está dando tudo certo? É Deus que está abençoando. Tem dois que podem te abençoar nessa terra: Deus e o diabo. O diabo também pode te dar. Ele olhou para Jesus em Lucas 4 e disse: se tu me adorar, eu posso te dar toda a riqueza desse mundo. Às vezes a gente está prosperando, a empresa está indo para frente e tu acha que é a vontade de Deus, só porque o dinheiro está enchendo o bolso. E nem sempre é vontade dele. Nem sempre. Agora continua. Aí diz aqui o 3. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio para quem, pessoal? A Natan, dizendo: olha o que Deus falou. Vamos ler comigo? 4. Vai e fala com Davi, meu servo. Fala para ele, porque ele é o meu servo. O meu servo não faz a vontade dele, faz a minha. Aí ele disse aqui, ó: assim diz o Senhor, todo mundo junto: tu não me edificarás uma casa. Para quê, pessoal? Não, não quero que tu construa. Ah, mas era uma boa intenção, mas era uma boa ideia. Olha para mim, você tem que aprender a ouvir não de Deus. Nem sempre Deus vai fazer a tua vontade. Às vezes você vai ouvir não. Ah, pastor, eu quero ajudar em tal coisa na igreja. Às vezes o pastor vai dizer não. Ainda não é a sua hora, você não está preparado. Ah, estou indo embora, vou lá para outra, que na outra manhã eu estou cantando. Então vai. E depois se prepara para o inferno. Porque pecado não é só desobedecer. Não é só adulterar, roubar, matar, mentir. É sair da vontade de quem? E às vezes eu fui para lá pela minha vontade, não pela vontade de Deus. Eu fui porque eu fui contrariado. E eu não queria fazer o que Deus queria, eu queria fazer a minha vontade. O Jonas foi para Tarsis porque ele foi contrariado, porque ele não queria fazer a vontade de Deus, ele queria fazer a vontade de quem? Faça a vontade de Deus, não a sua. Então ele disse: Davi, não é para você construir. Sabe o que o Davi disse? Obrigado, Senhor. Se você pegar todo o texto, o Davi vai fazer agora um salmo, um louvor, só de agradecimento, e vai dizer: muito obrigado. O Senhor não quis que eu construísse? Obrigado, eu não vou construir. Vai ser o meu próximo que vai construir. Esse é o servo. Ele ouve o não, ele continua servindo, continua obediente. Quem não é servo, quando ouve o não, vai xingar, vai murmurar, vai brigar, vai buscar alguma coisa para fazer a sua vontade e para abandonar a vontade de quem? Faça a vontade de Deus, irmão. Quem é que lembra do rei Saul? Eu nem vou abrir a Bíblia com você, mas 1 Samuel, capítulo 15, o Saul está voltando, Deus mandou ele destruir Amaleque, Agag, tudo, destruir tudo, os amalequitas, matar todo aquele povo, ovelha, não deixar nada. O Saul poupou. Para que ele poupou? Eu vou fazer um grande sacrifício em comemoração da vitória, vou oferecer um holocausto para Deus. Deus mandou o profeta dizer: eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu prefiro que você faça a minha vontade do que a tua, porque o sacrifício é a tua, a obediência é a vontade de Deus. E Deus falou: você está rejeitado. Ah, mas era uma boa intenção, fazer um sacrifício de adoração, matar os animais, oferecer para Deus. Às vezes a minha boa intenção está me tirando da vontade de quem? Às vezes tu tem boa intenção em ajudar, mas tu perguntou se Deus quer ajuda? Se você deveria ajudar? Se essa é a vontade de Deus? Às vezes tu está atrapalhando o tratamento de Deus na vida de uma pessoa. E Deus estava querendo tratar, salvar ela, e você está impedindo o agir de Deus.
Vamos em Tiago capítulo 4. Vamos lá, todo mundo junto. Hoje é a primeira resposta que Deus está dando para você esse mês. Não a nossa vontade, mas a vontade de quem, pessoal? De Deus. Vamos colocar a vontade dele como prioridade. Vamos lá, é Tiago capítulo de número 4. Presta bastante atenção comigo e eu creio que Deus está falando com você hoje. Tiago 4 e vamos estabelecer a vontade dele. Então, pecado não é só fazer as coisas erradas, mas às vezes é uma coisa boa, é uma boa intenção, é até uma ajuda, só que é algo que está fora da vontade de quem? De Deus. Ah, pastor, está fora. Irmão, você tem que sempre orar. Deus, a minha vontade é isso, Senhor. Mas eu quero que o Senhor me mostre se é a tua. A minha vontade é sair desse emprego. Pois é, tu falou tudo, é a tua vontade. Mas tu perguntou para Deus se é a dele? Às vezes tem alguém ali para você salvar, por isso que Deus te botou lá, não é à toa. A minha vontade é me mudar, a tua, mas é de Deus. A minha vontade é fazer isso, a minha, mas é do Senhor. Se eu fui comprado, eu tenho um dono. Quem é que entregou a vida para Jesus? Se eu entreguei, por que eu quero controlar? O que a gente fez? A gente pegou a nossa vida, a gente fez o quê? Entregou. Então por que eu quero voltar a controlar? Se eu entreguei. Agora eu tenho que deixar ele me guiar. Vamos lá, todo mundo junto, Tiago capítulo 4, todos acharam? Leia com o pastor agora, pessoal, Tiago 4. Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Não faça a sua, faça a de Deus. Ah, pastor, eu ando desanimado. Às vezes tu vai fazer o que tu não quer. E fazer a vontade de Deus, às vezes, é nos submeter ao que não gostaríamos e o que não gostamos, o que não queríamos. Mas é a vontade de quem? De Deus, e eu tenho que obedecer a Ele. Servo obediente. Vamos lá, Tiago 4, versículo 13. Pega uma caneta e sublinha isso aí. Porque você já leu isso aqui, você nem deu bola para esse texto. Pega uma caneta e sublinha na sua Bíblia. Eia, agora vós que dizeis. Olha o Tiago falando para todos nós, para mim e para você. Olha como nós somos. E o que o Tiago está escrevendo é bem o que nós somos. O que diz aqui? Hoje ou amanhã nós dizemos, iremos a tal cidade, e lá nós passaremos um ano, lá nós contrataremos, lá nós ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, marca aí com a caneta, sublinha isso aí com outra cor. Vocês vos gloriais em vossas presunções. Tiago está dizendo que isso é o nosso orgulho. E toda glória tal como esta, o que ela é, pessoal? A gente é bem assim, eu vou me mudar para essa cidade, para aquela, eu vou ficar tanto tempo, vou fazer isso, eu vou para esse lugar, eu vou para aquele, eu vou para esse estado, eu vou para não sei aonde, eu vou para o outro lado do mundo, eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou estudar, eu vou não sei o quê, eu vou fazer aquilo. Essa é a tua vontade, esse é o teu orgulho. Você deveria ter falado, Deus, é o que o Senhor quer para a minha vida? Porque às vezes a tua vontade te afastou da presença de Deus, nem na igreja tu não vai mais. Às vezes o teu familiar fez isso e nem na igreja ele vai mais. Ele fez a vontade dele pelo orgulho dele e não a vontade de Deus. Amém? Às vezes foi a vontade da pessoa e não a vontade de Deus. Você acha que a minha vontade era ser pastor da igreja? A minha vontade era ter aproveitado as oportunidades que eu tive e ter feito tantas coisas. Mas por que eu estou aqui? Porque um dia Deus me deu uma palavra e aquele dia eu tive que dizer para Ele, tá bom, eu sei qual é a tua vontade, eu não posso dizer que eu não sei. E eu tive oportunidade de fazer outras coisas. E eu estou aqui por obediência, porque eu nunca pedi para Deus para ser pastor. Eu nunca entrei na igreja querendo ser um pastor, querendo fazer nada. Eu só queria ser servo. Foi o que eu falei para Ele para sempre. Não importa o que o Senhor me dê, só o que eu quero é ser o quê? Servo. Onde o Senhor me botar? Se o Senhor me botar ser o porteiro, eu vou ser o melhor porteiro. Porque só o que eu quero ser é servo. E se o Senhor me pediu para fazer, eu vou servir. Não faça a sua vontade. O Tiago está dizendo, a gente diz, eu vou me mudar para aquela, eu vou para o outro estado, eu vou para cá, eu vou ganhar dinheiro. O Tiago está dizendo, isso é só o orgulho do teu coração, é arrogância. Ele está dizendo, a gente deveria dizer, se o Senhor quiser, eu vou. Porque se Ele não quiser, eu não vou, porque eu sou servo. E eu vou fazer o que o meu Senhor quer que eu faça na minha vida. A minha pergunta para todo mundo que está aqui hoje é, você tem vivido a tua vontade ou a vontade de Deus? Você tem colocado em prática os teus sonhos, os teus planos? Ou os sonhos e os planos que Deus tem para ti? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores.
Se eu estou na vontade de Deus, nada vai me faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Está passando dificuldade, está faltando, está difícil. Talvez não é a vontade de Deus. Porque Deus mandou o Elias para o ribeiro. Nenhum dia o Elias ficou sem comer. Todo dia tinha um corvo dando comida para ele. Quando acabou a água, Deus mandou Elias para a casa da viúva. Durante 3 anos, não faltou nada dentro daquela casa. Porque o Elias, cada movimento dele era na vontade de Deus. Está faltando, você está fora da vontade. Você pode não ter adulterado, não ter roubado, não ter matado, mas vai para o inferno, porque você desobedeceu à vontade de Deus. Volte para a vontade dele. Vamos ficar de pé. Olá, tudo bom? Você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Muito obrigado por ter você acompanhando aí o nosso canal. Peço para você deixar o like nesse vídeo, compartilhar, se for possível, na sua rede social, com seu grupo de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal possa ser divulgado. Prazer ter você. E olha, continue orando por nós, para que Deus possa nos dar mais mensagens para abençoar a sua vida. Um abraço.